Tem uma equação acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, que vai impactar diretamente o custo da sua operação, o custo do seu crédito e a margem dos seus projetos. Essa equação começou no Oriente Médio, passou pelo mercado de petróleo, chegou na inflação, foi parar na Selic e agora está dentro do balanço das construtoras e empresas de todo o Brasil. O problema é que a maioria dos empresários está olhando para esse cenário como se fosse notícia de jornal. E não é. É o novo custo da sua obra, é o novo custo do seu crédito, é o novo custo do seu risco financeiro da sua empresa. E quem não calcular isso agora, vai calcular tarde demais. Fica aqui, porque nos próximos 15 minutos eu vou te mostrar a cadeia inteira e o que vai fazer com ela. O Estreito de Hormuz tem 54 quilômetros de largura no ponto mais estreito. Por esse corredor passa 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Quando o Irã ameaça fechar essa passagem, ou quando os Estados Unidos lançam operações militares na região, o mercado inteiro reage em minutos. E não é dias, é minutos. O barril do Brent chegou a ser negociado perto dos $120 em março desse ano, uma alta de mais de 50% em relação ao nível anterior ao conflito. Isso não é volatilidade normal do mercado, é reconfiguração do risco global. Deixa eu te explicar por que isso importa para você, especificamente você que tem empresa no Brasil, que depende de crédito, de insumo, de margem. O Brasil não é neutro nessa equação. O Brasil é emergente. E quando o risco global sobe, o capital sai dos emergentes. E quando o capital sai dos emergentes, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, os insumos importados ficam mais caros. Quando os insumos ficam mais caros, a inflação sobe. E quando a inflação sobe, o Banco Central responde. E a resposta do Banco Central tem um nome, é a Selic. Essa cadeia não é teoria. E está acontecendo agora, com números reais que eu vou te mostrar. Vamos percorrer essa cadeia passo a passo. Passo 1, o petróleo. Quando o petróleo sobe, o diesel sobe. Quando o diesel sobe, o frete sobe. Quando o frete sobe, tudo que se move no Brasil fica caro. Alimento, insumo, material de construção. Mas tem uma camada que pouca gente calcula. O petróleo é matéria-prima da resina plástica, de defensivos, de fertilizantes, de poliéster, e ele contamina toda a cadeia industrial. Não é só combustível, é o custo de produção em escala global. Passo 2, a inflação. O BTG Pactual publicou um relatório em março mostrando diferentes cenários para o IPCA, com diferentes preços do barril. A cada $10 de alta do petróleo, a inflação brasileira ganha pressão adicional. E isso é gradual, é imediato no atacado e chega no varejo com 60 a 90 dias. A CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, publicou dados mostrando que o índice do preço médio dos insumos da construção atingiu no primeiro trimestre de 2026 o maior patamar desde 2022. O gatilho, a alta dos combustíveis e derivados do petróleo, com a puxada da guerra, mão de obra, a alta de 8,82% nos últimos meses, é mais que o dobro da inflação atual. Esse não é dado de jornal, é o custo real da sua próxima obra. Passo 3, a Selic. Quando a Selic sobe, o Banco Central tem um único instrumento de resposta: elevar a taxa de juros. A Selic foi a 15% ao ano, o maior nível desde 2006. São 7 altas consecutivas desde 2024 e 2025. E o mercado esperava cortes. A guerra do Oriente Médio jogou água fria nessa expectativa. O BTG manteve projeção de Selic terminal a 12% para 2026, mas deixou bem explícito: qualquer aceleração inflacionária do petróleo pode mudar esse cenário. Agora deixa eu conectar isso diretamente com a sua empresa. É o passo 4 da cadeia, o crédito. Quando a Selic está alta, o custo qualquer do crédito sobe. Capital de giro, financiamento de obra, antecipação de recebível,
tudo fica mais caro. O spread bancário, que já é um dos mais altos do mundo, fica ainda mais alto porque o banco está mais cauteloso. E tem um dado que poucos falam: em momentos de tensão geopolítica, o capital estrangeiro sai dos emergentes. E quando sai, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, os produtos importados ficam cada vez mais caros. E a Petrobras fica sob pressão para reajustar os combustíveis. A Abicom publicou em meio a 2026 que a defasagem acumulada é de quase 30% no diesel e 65% na gasolina, em relação ao mercado internacional. Pense no que isso significa na prática, no reajuste ainda, que o reajuste ainda pode vir. O custo que você está calculando hoje pode ser o custo de ontem. Passo 5. A margem. A empresa que financiou a operação com crédito bancário a 25%, 28% ao ano e que tem projeto com margem projetada de 18% a 20%, está destruindo o valor matematicamente todo dia. Não é por má gestão, não é por má gestão, é por descasamento do custo do dinheiro e o retorno da operação. E esse descasamento ficou mais largo em 2026 do que estava em 2024. Vou falar agora especificamente para quem está na construção civil. A CBIC divulgou em maio de 2026 que a expectativa de crescimento do setor caiu 12 para 1,2%, abaixo do PIB nacional, abaixo da projeção anterior. E o motivo? Os efeitos inflacionários da alta do petróleo reduziram a expectativa de cortes maiores na Selic, o que mantém o crédito caro, o que mantém o financiamento de obras mais restrito e o que comprime a margem que está no meio de um projeto. E tem um detalhe que eu quero que você segure aqui. A principal preocupação apontada pelos empresários da construção na sondagem da CBIC em março de 2026 foi exatamente a taxa de juro elevada. Não a falta de demanda, foi a falta de obra, foi o custo do dinheiro. A construção civil tem um ciclo longo. Você aprova um projeto hoje e entrega 18, 24, 36 meses depois. Nesse intervalo, o petróleo pode subir mais, a Selic pode não cair e o insumo pode encarecer. O crédito pode ficar ainda mais restrito. A empresa que não travar o custo financeiro agora, não estruturar o crédito com prazo e custo adequado desde o início, vai chegar no meio da obra recalculando margem com números que não existiam quando o projeto foi aprovado. Esse é o problema que está silenciosamente destruindo empresas saudáveis no setor. Vou te dizer o erro mais comum que eu vejo nas empresas que chegam até mim. Depois que o problema já aconteceu, elas trataram a estrutura financeira como consequência da operação. Ou seja, primeiro tocam a obra, primeiro fazem a expansão, primeiro assumem o contrato e depois vão correr atrás do crédito para financiar tudo isso. E quando vão, o cenário já mudou. O petróleo já subiu, a Selic não caiu como esperava, o banco está mais restritivo ainda e o crédito, que seria de 18%, virou 26%. O projeto que está viável se tornou um problema. A estrutura financeira não é consequência da operação, ela é condição da operação. Quem entende isso sai na frente. Quem aprende com esse erro no próprio balanço paga caro pelo aprendizado. Antes de continuar, uma observação rápida. Esse vídeo não é sobre alarme, é sobre diagnóstico. Eu não estou aqui dizendo que sua empresa vai quebrar. Eu estou dizendo que o cenário mudou e que tem empresas que já ajustaram a estrutura para navegar esse cenário. E tem empresas que ainda não se ajustaram. A diferença entre as duas não é tamanho, é preparação. E preparação começa com entender o problema, que é o que você acabou de fazer nos últimos 12 minutos. Agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer com esse diagnóstico. Quando o custo do crédito sobe, quem sofre mais é quem usa o crédito mais caro disponível, que é o crédito bancário convencional, de curto prazo e sem estrutura. Quem sofre menos, ou quem consegue crescer mesmo nesse cenário,
é quem estruturou o acesso ao capital com o instrumento certo. E aqui está a oportunidade que a maioria não está vendo. O cenário de juro alto e crédito restrito é exatamente quando a diferença entre instrumento errado e instrumento certo fica cada vez mais visível. É quando uma construtora com recebíveis bem estruturados, operando via CRI, FDIC, cessão de crédito, tem um custo do capital 30 a 40% menor do que uma concorrente que depende de capital de giro bancário. Isso não é exclusivo da empresa grande, não é exclusivo de empresa listada na bolsa, é acessível para a empresa de médio porte, desde que a estrutura financeira esteja preparada, o balanço organizado, recebíveis documentados, endividamento mapeado e as garantias estruturadas. Empresa que chega preparada acessa capital com um custo menor em qualquer cenário, mas especialmente nesse. O cenário geopolítico não está sob o seu controle. O petróleo não está sob o seu controle. A Selic não está sob o seu controle. A estrutura financeira da sua empresa, essa sim, essa está. E é exatamente essa estrutura que determina se o próximo ciclo de juro vai apertar a sua margem ou vai dar a você uma vantagem competitiva sobre quem não se preparou. Deixa eu fechar com uma síntese direta. A guerra entre Estados Unidos e Irã não é um evento isolado, é um gatilho, um cenário que estava pressionado. Petróleo alto, dólar instável, Selic resistente, crédito restrito, a cadeia toda está montada. O conflito só acelerou o que já estava em movimento. Para a sua empresa, isso se traduz em 3 riscos concretos. Primeiro, custo de insumo maior que o orçado no início do projeto. Segundo, crédito mais caro do que a margem que consegue absorver. E terceiro, a janela de planejamento financeiro mais curta do que o ciclo operacional da sua empresa. Esses 3 riscos têm mitigação, mas a mitigação exige ação antes do problema chegar, não depois. A empresa que revisar a estrutura financeira agora, que mapear o custo real do capital, que estruturar o acesso a instrumentos adequados ao seu ciclo, vai atravessar esse cenário em posição diferente. O mundo mudou, o custo do dinheiro mudou, o mapa também precisa mudar. Se você chegou até aqui, você já está na frente da maioria, porque você entendeu a cadeia. O próximo passo natural é olhar para dentro da sua empresa e responder uma pergunta honesta. A estrutura financeira que você tem hoje vem pensado para o cenário que você acabou de ver? Se a resposta gerar dúvida, vale a conversa. No canal tem um vídeo específico sobre como o banco analisa a sua empresa para o crédito e o que você precisa ter estruturado antes de chegar nessa conversa. Está aqui na tela agora. Assista em seguida, é o próximo passo lógico desse raciocínio. Se inscreve, ativa o sino e se quiser conversar sobre a estrutura da sua empresa especificamente, o link está na descrição. E até a próxima.